Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, aqui antecede um pouquinho, né? Se você ler um pouco antes, você vai ver aquela situação da tempestade. Lembra aquela passagem da tempestade? Os discípulos ficam aflitos, né? No mesmo momento, houve a tempestade, por quê? Porque eles entraram no barco, né? Os discípulos entraram no barco, foram atravessar o mar, e Jesus faz aquela obra maravilhosa, né? Do mar se acalmar, né? Coisa linda. Mas é interessante porque esse texto diz por que eles estavam naquele barco, estavam indo para aquele lugar. Se você ler depois do texto, se você ler depois de toda essa passagem que nós lemos, que eles atravessaram o mar, teve tempestade, atravessaram, chegaram nesta região dos Gadarenos, encontraram esses 2 endemoniados. Se você continuar lendo, que é o capítulo 9, uma coisa interessantíssima. Eles entraram no barco de novo e voltaram. Aí você, estranho, né? Então eu gostaria de dizer o seguinte, que o Senhor, Ele vai lá. O Senhor vai em qualquer lugar aonde precise da intervenção dEle. Está entendendo? Pensa aí na sua família, o Senhor vai lá. Pensa nas pessoas que você acha que até você talvez já desistiu, mas o Senhor não desistiu. Ele não desistiu, né? O Senhor vai lá. O que aconteceu aqui? Se você analisar com calma, pelo menos baseado no texto bíblico, você vai achar interessantíssimo. Jesus, assim, uma multidão acompanhava Jesus, você sabe disso, já leu isso. Ele separa, ele vai com os discípulos para esta região. Parece que ele foi exclusivamente encontrar com os 2 endemoniados. Porque o texto bíblico diz que ele foi, na hora que eles descem do barco, eles já têm um encontro com os endemoniados que vêm ao encontro deles. Faz o que o texto bíblico está dizendo e logo em seguida o texto bíblico diz: e eles entram no barco e retornam. Isso é maravilhoso pensar isso, irmãos. Porque esses 2 tinham sido esquecidos. Esses 2 estavam desenganados. As pessoas não tinham como resolver o problema deles. Se você ler no Evangelho de Lucas, você vai ver que as pessoas tentavam até acorrentá-los e não tinha corrente que segurava. A palavra de Deus diz que eles se machucavam nos sepulcros, porque os espíritos malignos jogavam eles contra os sepulcros. Então eles estavam todos machucados, talvez até meio deformados, né? E a gente sabe que se a pessoa se machuca muito
e não faz um tratamento, vai dando infecção, vai dando um monte de coisa, né? Na verdade, não havia, aparentemente não havia solução. Humanamente falando, não tinha solução. Mas Jesus foi lá. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso pensar nossa própria vida. A gente lembrar como nós éramos e que o Senhor foi lá. Né? Quantas pessoas talvez desistiram de mim, de você, mas o Senhor foi lá. Né? O Senhor foi lá na pessoa de alguém, né? Um representante, um boca de Deus, né? Foi lá e amou você como Ele ama, porque dedicou tempo, dedicou não só tempo, mas disposição para investir na sua vida, na condição que você estava. E até hoje vai, e sempre vai existir até o Senhor voltar, vai existir o agir de Deus nesse sentido. O Senhor vai lá, Ele sempre vai. Por quê? Porque a cruz vazia mostra isso. A cruz vazia mostra que o Senhor se importa com todas as pessoas. Né? O próprio Senhor disse, eu não vim para os sãos, mas vim para os enfermos. Então, Jesus não busca ninguém preparado. Jesus é quem prepara, né? O Espírito Santo de Deus é que prepara, porque esses dois endemoniados foram libertos e se tornaram boca de Deus naquela região. Coisa maravilhosa. Ainda teve a limpa, né? Já que os porcos eram considerados animais imundos e não deveria se comer carne de porcos. E as pessoas tinham vara de porcos. Aí já deu logo solução no negócio, né? Mas o importante é este ponto hoje, irmãos. Observe, você está aqui, talvez você não esteja com seu pai, talvez você não esteja com sua mãe, talvez você não esteja com seu marido, talvez você não esteja com sua esposa, mas o Senhor vai lá. O Senhor, é só você orar, querido. Interceda. Não é a sua força, é o amor de Deus que faz isso, Ele vai lá. Apenas coloque isso diante de Deus. Né? Fale, Senhor, eu não estou completo sem tal pessoa. Senhor, o Senhor me completa no sentido espiritual, mas a minha alma chora por tal pessoa, Senhor. Fala com Ele. Deus sabe como alcançar. Olha que coisa interessante, né? O Senhor desembarcou pertinho de onde eles estavam. Porque se fosse perguntar para os outros, não, vai não, você perde tempo, e você vai, olha, ele vai te atacar, ou coisa assim, coisa assada. Não importa, irmãos, a fúria que a pessoa esteja. Às vezes nós olhamos a condição da pessoa, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, destruída pela vida, né? Pessoa amarga, pessoa muitas vezes grosseira, e aí nós não sabemos como chegar. Eu quero dizer para você que o Senhor sabe como chegar nas pessoas. E se você se dispor um pouco mais, Ele vai te instruir como você chegar lá. O que você deve falar, ou quem deve falar. O Senhor faz isso. E também eu gostaria de estar lembrando que não existe condição que a pessoa esteja por muito tempo que venha dizer para mim, para você, que tudo está definido. Quando o Senhor chega na vida de uma pessoa, Ele transforma. Essas pessoas deram lugar à obra de Deus nas suas vidas. Eles deram lugar, entenda bem, eles deram lugar à obra de Deus nas suas vidas. Toda e qualquer pessoa, não importa a condição da pessoa, não importa o intelecto dela, não importa a situação social, econômica, não importa isso. Importa se a pessoa se render a Ele. O Senhor, Ele prometeu uma obra completa. Ele não prometeu meia sola. Ele não disse que parcialmente haveria algumas coisas na vida da pessoa. Não, Ele não disse isso. Ele disse que nos daria uma nova vida, e uma vida plena, uma vida abundante. E Ele iniciou de maneira poderosa na vida desses dois. E muitos aqui são testemunhas vivas desta obra de Deus. Amém, irmãos? Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer, porque também hoje, eu e você,
devemos seguir os passos do nosso Mestre, não é? Não espere o Senhor Jesus descer dos céus e andar sobre a terra para fazer a parte que Ele confiou a nós. Por quê? Porque já é profético, Ele não vai fazer isso. Ele disse que confiou a nós. Então, Deus está querendo nos dar experiências maravilhosas, não só esse ano, mas Deus está querendo nos dar experiências maravilhosas na nossa vida, no nosso caminhar sobre a terra. Essa é uma experiência maravilhosa, impactante. Mas o que o Senhor espera? O Senhor espera que você seja sensível à voz dEle. O Senhor espera que você seja sensível a tal ponto do Senhor mostrar, às vezes passa na tua frente, uma pessoa que você percebe. Deus te deu discernimento, você perceber que ela está carente, ela precisa de Deus, ela está dominada por forças das trevas, ela está sucumbida por condições aí da vida, mas o Senhor Jesus, que Ele fez, Ele deixou tudo que Ele estava fazendo para fazer isto. Segundo esse texto, Ele parou de pregar para aquelas multidões, para dar valor a duas pessoas. Nós não somos pregadores de multidões, irmãos. Nós somos pregadores do Evangelho, e aonde o Senhor quiser nos levar, você deve ir. Se é para um, para dois, para uma casa, uma família, se é para uma multidão que seja, mas onde que nós devemos ir? Aonde Deus nos enviar. Entende isso? Porque é nessa disposição, é nessa dependência, é nessa humildade que você vai conhecer sinais maravilhosos de Deus. Você vai ver as maravilhas de Deus. Você vai ver o poder do amor de Deus operando através da sua vida, alcançando vidas. Você vai ver pessoas que você nunca viu na vida conseguir sentir o amor de Deus através da sua vida, quando muitas vezes intelectualmente nós achamos que isso não é possível. Mas é possível, porque é sobrenatural. Está entendendo? É sobrenatural. Não se preocupe. Se você olha, você está num lugar e às vezes você... não, mas eu já tenho o meu campo missionário aqui. Eu já tenho tantas pessoas para pregar. Mas lá dentro de você, Deus está incomodando. Vai em tal lugar. Vai em tal lugar. Vai em tal lugar. Seja sensível à obra de Deus. Seja sensível à voz do Senhor, que às vezes Deus está trabalhando também na sua vida, para que você entenda que aqueles que são nascidos do Espírito não sabem de onde vieram, nem para onde vão. Não é assim que está escrito? Assim são todos aqueles nascidos do Espírito. Ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, é viver sempre algo diferente, todos os dias. Deus tem, às vezes, algo simples, né? Às vezes queremos, uma experiência tão grandiosa, mas aí lá o Espírito de Deus está falando, filho, mas como é que eu posso te dar uma experiência grandiosa, se a pequena você não tem peito de encarar? Aí você quer uma experiência grandiosa. Não tem jeito. Você vai aprendendo no pequeno, Deus vai acrescentando mais, situações novas, talvez mais difíceis para o homem, e aí entra o sobrenatural. Quanto mais difícil para o homem, mais é a oportunidade do sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Então pegue a sua própria vida. O Senhor vai aí, o Senhor vai ali onde você está. Ele tem a sua libertação. O Senhor tem a porção certa para a sua vida. Mas lembre-se como Ele fez com os gadarenos. Ele tira de uma condição para colocar outra. E não é uma outra qualquer. É o padrão do reino. Amém? Esses homens se tornaram grandes testemunhos naquela época. A cidade inteira foi impactada por causa desta situação. Olha que coisa tremenda, né? Então não se preocupe. Às vezes você não está na condição do gadareno, né? Graças a Deus. Não está nessa condição. Mas muitas vezes eu vejo cristãos por aí, andando por aí, a gente conversando, conversa com um, conversa com outro. Muitas pessoas
estão achando que o Senhor cansou deles. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Deus ama os seus filhos. Ele se preocupa extremamente com qualquer um de nós. Nós que muitas vezes não permitimos o Senhor fazer tudo aquilo que quer fazer na nossa vida e sofremos por causa disso. Mas o Senhor, Ele é cheio de paciência. Ele sabe, Ele acredita em mim, em você, né? Ele acredita demais em mim, em você. Ele sabe que tem um ponto de virada na vida dele, tem um ponto de virada na vida dela. Existe um ponto de virada. Talvez seja esse o momento que ele vai despertar. E aí vem várias situações. Mas eu já vi muitas pessoas assim como gardarenos, né? Muitas pessoas esquecidas aí no caminho. E às vezes nós olhamos e achamos que essas pessoas são furiosas, essas pessoas são monstros, e essas pessoas são, na verdade, carentes de Deus. Todo mundo carece de Deus. Estão ouvindo isso? Todos carecem de Deus. Amém? Então, irmãos, se disponha nas mãos do Senhor. Vamos encarar as tempestades que muitas vezes antecedem uma obra de libertação. Não recue. O Senhor é contigo, amém, irmão? O Senhor está no barquinho. Vem a tempestade, fica olhando a onda e tal, não sei o que, esquece que o Senhor... Não, o Senhor está aí, Senhor, ajuda aí, Senhor. Se você tem mais fé, glória a Deus. Senhor, pode ficar tranquilo, tempestade pode cessar em nome de Jesus, porque eu já sei de onde que vem. E do jeito que vem, pode voltar para a origem. Tchau. Antecede a obra de libertação. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que as pessoas deixem de servi-lo. Não é verdade? Então, em nome de Jesus, encara aí como os discípulos de Jesus, vamos lá, vamos atravessar aí os obstáculos que muitas vezes existem para tentar impedir de nós vermos a glória de Deus. Em frente. Em frente, porque o Senhor não vai deixar você envergonhado. Não vai deixar. Pelo contrário, Deus, nessas circunstâncias, vai te exaltar. Sabe como? Quando as pessoas verem que você é um instrumento de Deus, passa um tempo. Aí vai a pessoa dizendo assim, olha, aquele é um servo de Deus, porque eu vi o que Deus fez através dele. As pessoas vão começar a te procurar para interceder, para orar, para ajudar em situações familiares. O que é isso? As pessoas estão acreditando naquilo que você prega, naquilo que você vive. Você começa a alcançar vidas com muito mais facilidade. Por quê? Porque você é um testemunho vivo de um instrumento de Deus. Amém?